Carlos, muito obrigada pela apresentação. Então, vou apresentar um pouquinho da Meter Group, ou da Meter Group. A nossa matriz ela é situada em Pullman, nos Estados Unidos, no estado de Washington. Ela se chamava Decagon Devices, foi fundada em 1983 pelo Dr. Galen Campbell, que é um renomado cientista na área de física do solo. E para as suas aulas de física do solo, que envolvia medir água no solo, ele desenvolveu alguns sensores, alguns instrumentos. E hoje, a Decagon, que se passou a se chamar Meter, ela é especialista em água. Mede-se água no solo, na planta, na atmosfera e, na nossa área, em alimentos, medicamentos, cosméticos, nutracêuticos. Essa especialidade em medir água fez com que os nossos sensores não só estivessem nas indústrias e nos institutos de pesquisas do mundo, mas também é um sensor que está em Marte, que mede, primeiro, se existe água em Marte, e agora mede a quantidade de água e o estado da água em Marte. Então, somos especialistas em água, solo, planta, atmosfera, alimentos, medicamentos, cosméticos. E no meio dos alimentos, nós temos os alimentos funcionais. Então, a apresentação de hoje intitula-se Estudos e Aplicações da Atividade de Água em Alimentos Funcionais. O ideal seria se nós pudéssemos plantar um alimento e conforme vai passando as estações do ano, a planta cresce, produz o alimento e nós pudéssemos ingerir alimentos frescos o ano inteiro. Entretanto, existe o inverno, em alguns países invernos rigorosos, o nosso nem tanto, mas no sul também, ultimamente, com a mudança climática, nós estamos tendo neve, um frio rigoroso, um calor rigoroso, e também tem a distância do local de produção até onde o consumidor está, e é preciso, então, de alguma forma, armazenar, estocar aquele alimento produzido. E a indústria encarrega-se de fazer uma grande parte deste processamento, a transformação do alimento de forma que ele possa ser armazenado durante mais tempo. Então, a indústria processa o alimento, né, e nós o levamos para casa. Tudo isso é uma forma de conservação do alimento produzido num local distante, numa época não agora, em que se faz o armazenamento, a estocagem do alimento. Eu coloquei aqui umas cerejas, porque cereja não é algo típico do Brasil, mas hoje em dia a gente encontra cereja facilmente. E são cerejas processadas de forma com que se possa transportar, armazenar e chegar aos consumidores distantes. Por exemplo, o cupuaçu, que é tipicamente do norte do Brasil, hoje você encontra o cupuaçu processado na forma de doces ou até cupulate, né, similar ao chocolate, na Alemanha, no Japão. Então, tornou-se mais globalizado, e tudo isso graças às formas de armazenamento, de segurança alimentar, de qualidade do alimento através do processamento. E todo o processamento, toda forma de armazenamento, de prolongar a vida útil do alimento, passa pela água. A salga, ou você fazer compotas doces, desidratar o alimento, sempre você está trabalhando com a água. A presença da água é que faz com que a planta se desenvolva, a fruta ou se desenvolvam
mas também é a água que promove a senescência da planta ou a deterioração microbiana. Então, a água é o grande fator a ser estudado. Mas o estudo da água realmente teve impulso, ou da atividade de água teve impulso só com a corrida espacial, quando se pensou em mandar o homem para o espaço, para a Lua, como transportar alimentos para vários dias numa cabine pequena. Então, o Dr. Teodoro Labuza é um pesquisador da Universidade de Minnesota. Ele fez um grande estudo de preservação do alimento por solicitação da NASA. Esse é o relatório que ele apresentou na NASA em 1977, né? Não só ele, mas ele foi o chefe de uma equipe. E nesse relatório tem uns gráficos que até hoje, apesar de ter sido feito em 1977, até hoje é muito utilizado didaticamente para se apresentar o parâmetro atividade de água. Parece que em 1977, ou a corrida espacial em 1960, faz muito tempo, mas atividade de água é um parâmetro e é um termo muito recente em termos científicos. Se a gente pensar em colorimetria, em 1700, Isaac Newton já utilizava o termo colorimetria óptica, faixa do visível, faixa UV, faixa infravermelho. Então, é um parâmetro muito mais antigo e estudado. Okay. E aí, hoje nós vamos falar de alimentos funcionais. Alimentos funcionais é um termo que veio de publicações japonesas. O termo em japonês é kinosei shokuhin. Kinosei é funcional e shokuhin é alimento. Foi utilizado, começou a ser utilizado na década de 90 por pesquisadores japoneses. E então se espalhou pelo mundo o termo alimentos funcionais. E o que vem a ser alimentos funcionais? Aqui eu vou fazer uma definição muito breve, tem vários seminários, cursos, especialistas, pesquisadores, especialistas em alimentos funcionais. Aqui é só uma definição rápida para a gente entrar em atividade de água, ok? Então, todos os alimentos, eles são nutricionalmente bons. Eles contêm macro e micronutrientes que contribuem para a sua alimentação. Te dão caloria, proteínas, fazem a sustentação, fazem com que você tenha uma boa saúde. Os alimentos funcionais, eles contêm alguma substância a mais, algum que lhe proporciona um benefício específico para a sua saúde, ou ele tem a função de combater doenças. Então, alimentos funcionais são aqueles que têm algum ingrediente benéfico e que ajuda a combater uma doença específica. Por exemplo, o pessoal diz assim, olha, é muito bom comer fibras. Tá? Por quê? Porque fibras vai combater o colesterol. Então, é um alimento que vai ter uma função de combater uma doença. Esses ingredientes, eles podem ocorrer naturalmente no produto ou ele pode ser adicionado, tornando o alimento funcional. E tudo isso, não adianta você fazer um alimento funcional, mas ele tem uma vida útil muito pequena, não dá para você colocar no mercado. Então, tem que sempre pensar no prazo de validade que vai ter esse seu produto e que esse ingrediente funcional continue ativo e o alimento em segurança. Esse quadro deve estar pequenininho aí aparecendo para vocês, mas eu deixei o site aqui de onde eu copiei esse quadro, só para mostrar alguns componentes ou alguns compostos funcionais. Por exemplo, aqui, as isoflavonas,
bastante comentada, tem na soja, tem na uva, né? Ela tem uma ação estrogênica, reduz os sintomas da menopausa e a função anticâncer encontrada na soja e seus derivados. Os flavonoides, por exemplo, aqui, qual é a ação dele como um agente funcional? É uma atividade anticâncer, é vasodilatadora, anti-inflamatória e antioxidante. Onde se encontram flavonoides? Soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra, cereja. Então, é uma tabela para mostrar os componentes, os compostos funcionais. Eu vou falar um pouco de alguns deles e dos probióticos. Os ingredientes funcionais, eles tendem a ser altamente suscetíveis à degradação. Que tipo de degradação? Podem ser sensíveis à luz, ao calor, à água e pH. Tá? Então, se você adiciona um ingrediente funcional no seu produto, você tem que pensar, será que ele é estável durante o armazenamento? Qual o impacto o pH e a atividade de água vai ter, tá, nesse ingrediente funcional? Se ele vai continuar sendo um ingrediente funcional durante todo o tempo de vida dele. E o pH e a atividade de água são os dois parâmetros que mais influenciam na ação, na efetividade dos ingredientes funcionais. Aqui como exemplo, a vitamina C, né, o ácido ascórbico, em relação à atividade de água. Então, esse é um estudo feito pelo Dr. Labuza e a equipe dele, que foi apresentado no relatório da NASA. Ele mediu a ação, a integridade da vitamina C em diferentes ambientes com atividade de água. Atividade de água mantida a vitamina C mantida numa atividade de água baixa, de 0,32, a vitamina C teve uma longa vida. Já a vitamina C mantida numa atividade de água de 0,84, ela teve uma vida muito curta. Então, aqui a gente já vê. Na farmácia, você não encontra para vender vitamina C líquida. Você encontra comprimidos de vitamina C. Por quê? Para a vitamina C se preservar, você precisa que a atividade de água esteja baixa. Esse é um estudo feito por uns pesquisadores indianos, em que eles adicionaram vitamina C em um suco natural. E tem um adicionado e um controle. Tá? Ambos tendo que, inicialmente eu tinha 4,5 gramas de vitamina C, mais ou menos, e com o passar do tempo, a concentração de vitamina C caiu para menos da metade. Ou seja, a atividade de água, a presença de água, impacta na degradação das vitaminas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso também. E o que é que se tem para você conseguir preservar o seu ingrediente? A estabilidade de todo produto está na monocamada. Então, é possível desacelerar a degradação, reduzindo a atividade de água do seu alimento até ele atingir um valor de monocamada. O valor de monocamada de um produto é quando ele está, do ponto de vista de umidade dele, é o que ele está mais estável. Okay? Mas qual é exatamente o valor da monocamada de um produto? E será que a maioria dos fabricantes deveriam tentar alcançar esse valor de monocamada? Será que é o valor realmente muito bom
para o meu produto? O que é, então, essa monocamada? Aqui eu tenho uma isoterma dissorção traçada de um produto. A isoterma dissorção é a atividade de água em função da umidade. Se vocês virem este meu produto, olha, eu aumento a atividade de água, ela vai aumentando, e a umidade aumenta muito pouco. Este alimento é comercializado com uma atividade de água de 0,2413. É um valor de atividade de água bastante baixo. Ele está no valor de atividade de água da monocamada dele, onde o estado amorfo é meta-estável, ou seja, ele tem poucos locais de ligação da água, né? Os sítios de ligação da água são muito pequenos e já estão ocupados pela água da monocamada, e aí ele se mantém estável. Quando ele atinge uma atividade de água, que mostra nessa inflexão da curva, é a transição da textura deste meu produto. Ele passa de amorfo para vítreo e começa a sua decomposição. Tá? Por quê? Porque ele fica com grandes sítios de ligação de água. E aí aumenta a umidade rapidamente e a atividade de água varia pouco. Porque todas as águas começam a se ligar nesses sítios de ligação que se tornam disponíveis. Ocorre, então, um empedramento, se for em boa aglomeração, ou perda da textura do seu produto. E, com o valor de 0,70 de atividade de água, já pode começar a desenvolver micro-organismos. Então, o valor de monocamada, só para aqui ilustrar, a monocamada é um conceito teórico postulado por 3 físicos, B, E, T. Quem estuda atividade de água, a dissorção, a energia de Gibbs, sabe bem, B, E, T. Aqui estão os 3 B, E, T. Da direita é o Dr. Stefan Brunel, o Paul Emmett e Edward Teller. Então, são os 3 que desenvolveram a equação de BET, a dissorção e a teoria da monocamada. A teoria diz que em um meio poroso, quando o material é completamente seco e depois hidratado, haverá pontos em que as moléculas de água revestem a superfície de cada partícula do produto com a espessura de uma molécula. Ou seja, eu tenho toda a minha superfície revestida com uma camada de água de uma molécula. Esta é a monocamada. Então, todos os meus poros, toda a superfície estão revestidas com uma camada de moléculas de água. Este é o estado de maior equilíbrio, de maior estabilidade do alimento. Mas, como vocês viram, é uma atividade de água bastante baixa, 0,2, 0,3. Tá? Então, os produtos, cada um tem um comportamento diferente, mas, geralmente, o valor da monocamada é em torno de 0,3. Se eu trabalho com um produto, por exemplo, cárneo, eu nunca vou conseguir chegar no valor de 0,3 de atividade de água. É muito baixo. Não vou conseguir a estabilidade através do valor de monocamada. Tá? Mas este valor de monocamada é muito importante para quem trabalha, então, com cereais matinais, farinhas, massas, que tem um valor de atividade de água baixo, você pode tentar atingir o valor de monocamada. Esse estudo foi tão importante, né, que todos os produtos da merenda escolar, né, nos Estados Unidos, o programa de fortificação alimentar dos Estados Unidos, desde a década de 40, utiliza o valor de 0,3 de atividade de água, valor de monocamada, para os produtos
dos programas alimentares. Ok? Continuando. Acontece que, como eu disse, nem todos os alimentos você consegue chegar no valor de monocamada, principalmente os alimentos funcionais. Porque os consumidores, eles desejam que o alimento funcional seja parecido com algo natural, fresco, macio, com sabor mais fresco, mais natural, entretanto, que já esteja pronto para ser ingerido. Então, eu quero abrir o meu produto, que ele já esteja preparado, pronto para eu comer, mas que ele tenha aparência de que ele é fresco, tá? Que ele foi feito agora. Então, os fabricantes de alimentos funcionais, eles estão trabalhando para que você tenha alimentos estáveis, com nível de atividade de água mais elevado e uma longa vida de prateleira. É o ideal. Eu preciso que o meu alimento seja estável, apesar da atividade de água ser mais alta, tá? Porque a maioria dos alimentos funcionais você não consegue, então, trabalhar no valor de monocamada, porque fica muito seco e aí desagradável. Nas atividades de água mais alta, a formulação, então, é muito mais complexa. E você tem que pensar que atividade de água mais alta, será que o meu ingrediente funcional vai se manter ativo e o meu produto vai ser macio, ter um sabor de fresco? Quanto mais natural for o meu alimento, mais você tem que se preocupar com o valor de atividade de água. A atividade de água, ela afeta diretamente a vida útil do seu produto e principalmente o ingrediente funcional, porque ela suscetibiliza o crescimento de bactérias e fungos. Aí, perdeu a vida do seu produto. Você tem que pensar também se você for fazer uma combinação de ingredientes, sobre a migração da água de um ingrediente para o outro. E, independente do seu produto, quanto maior for a atividade, maior for a vida de prateleira do seu produto, melhor será para a sua empresa. Vou passar aqui um videozinho rapidinho, mas eu vou explicar antes, porque ele é realmente rápido. Então, se você quer fazer uma mistura de multigrãos com amêndoas, se inicialmente os grãos têm uma umidade de 3% e atividade de água de 0,27, e as amêndoas, uma umidade inicial de 3% e atividade de água de 0,47, quando eu coloco tudo junto dentro de uma embalagem, o que vai acontecer com este meu produto? Então, os meus produtos, cada um individualmente, eles entram em equilíbrio, a atividade de água da amêndoa 0,47 e a atividade de água dos grãos 0,27. Quando eles entram em contato um com o outro, quem tem mais atividade de água vai ceder água para quem tem menos. Independente da umidade ser igual, tá? A atividade de água da amêndoa é maior do que do grão, então a amêndoa vai ceder água para os grãos. E aí o grão que você queria que fosse mais crocante, acaba perdendo essa crocância. Aí no final nós vamos ter um equilíbrio de atividade de água e a umidade diferente. É importante, então, você padronizar, equilibrar o seu alimento pela atividade de água e não pela umidade, porque vão entrar em equilíbrio. E por que então eu vou medir a atividade de água dos meus produtos? Principalmente para prever o desenvolvimento microbiano
manter a estabilidade do meu produto, minimizar as reações físico-químicas, controlar a atividade das enzimas, prolongar os nutrientes e vitaminas e otimizar as propriedades físicas destes meus alimentos. Em relação ao desenvolvimento microbiano, como eu disse, reduzir a atividade de água, você não vai matar o micro-organismo. A atividade de água não é bactericida, não é fungicida, mas se você trabalhar com atividade de água mais baixa, o micro-organismo fica em latência, não se desenvolve. Aqui é o clássico, se a atividade de água, temperatura e pH estiverem ótimo, eu tenho uma fase de latência muito curta, uma fase exponencial grande, até uma fase estacionária. Se a atividade de água estiver reduzida, eu tenho uma fase de latência mais prolongada. Se houver desenvolvimento microbiano, uma fase exponencial menor, menor desenvolvimento microbiano, e um número final também menor de micro-organismos. Essa é uma tabela em que eu tenho a faixa de atividade de água, os micro-organismos que se desenvolvem nessa atividade de água e o exemplo de alguns alimentos nessa faixa de atividade de água. Abaixo de 0,60, nós não temos proliferação microbiana. Então, um resumo da apresentação que o Dr. Labuza fez para a NASA, nós temos que, em atividades de águas mais elevadas, desenvolvimento das bactérias, as leveduras, os mofos, bolores, conseguem se desenvolver até uma atividade de água mais baixa, até de 0,65. Oxidação lipídica, se o seu produto possui lipídios, é interessante que ele seja formulado com atividade de água entre 0,3 e 0,5. Abaixo de 0,3, eu tenho uma alta oxidação de lipídios, e acima de 0,5 também começo a ter mais oxidação. O produto fica mais rançoso facilmente. Em relação à degradação de nutrientes. Aqui, esse gráfico mostra a atividade de água por velocidade de reação. Quanto mais alta a atividade de água, maior a degradação das minhas vitaminas. Atividades de águas mais baixas, eu tenho maior preservação das vitaminas. Isto é verdade tanto para vitaminas hidrossolúveis quanto para as vitaminas lipossolúveis. Se a atividade de água é mais alta, eu tenho uma maior velocidade de degradação do que em atividades de águas mais baixas, eu tenho uma menor velocidade de reação. A temperatura aqui também é muito importante. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de degradação dos nutrientes. Passando para alguns exemplos. Os probióticos. Este foi um estudo em que foi adicionado lactobacillus em linhaça e em maltodestrina. E estudado qual foi o efeito da atividade de água na preservação ou na manutenção do lactobacilo dentro desses ingredientes, dentro desses meios, da linhaça e da maltodestrina. Então, a linhaça e a maltodestrina adicionadas de lactobacillus, um probiótico, foi mantidas em atividade de água de 0,11, 0,22 e 0,43. E aí a gente pode notar que em atividade de água baixa, a presença do lactobacillus foi estável. E conforme foi aumentando a atividade de água, eu tive ciclos de redução do lactobacillus. E aí, tempo mais atividade de água foram reduzindo
a presença do lactobacillus, até que na maltodestrina, em 0,43, 7 meses, não tinha mais células viáveis de lactobacilo. Ou seja, se a atividade de água é mais baixa, eu tenho o meu micro-organismo na fase lag, e ele fica lá presente, sem se desenvolver, mas presente, e na primeira oportunidade ele se torna ativo. Okay? Em atividades de água mais alta já começa a perder a viabilidade dessas células. E aqui está de onde está. Opa! Este trabalho foi, a referência bibliográfica está aqui embaixo. Um outro estudo apresentado, este é um estudo do ITAL, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, foi chocolates adicionados de probióticos também. Então, o chocolate tinha um controle, sem adicionar nada, uma amostra de chocolate adicionada de lactobacillus e uma amostra de chocolate adicionada de bacilos. Então, são os probióticos adicionados, né, ao chocolate. Esse chocolate, eles foram armazenados e medida a atividade de água e a viabilidade das células. O que notou foi que o chocolate que se mantiveram na atividade de água em torno de 0,44, mais ou menos, e um pH de 5,7, foram os chocolates que melhor mantiveram os probióticos ativos. O chocolate é muito interessante porque você também tem ácidos graxos, compostos fenólicos, né, que são antioxidantes e também ajudam na preservação desses probióticos. Este estudo ele foi feito, então, pelo pessoal do ITAL e a referência bibliográfica está aqui. E aqui é um exemplo comercial nosso, é uma empresa de lanches naturais, produtos saudáveis, em que eles nunca tinham tido nenhum problema, a atividade de água deste produto era baixa, eles comercializavam normalmente, sem nunca ter tido nenhum problema. Só que aconteceu de um lote deles, precisou ser recolhido devido à deterioração microbiana. E aí, qual foi a suspeita? Porque a atividade de água do produto é baixa, não poderia ter desenvolvimento microbiano. E o que foi que, então, aconteceu? Foi traçada a isoterma de sorção deste produto e percebeu-se que a 35 graus Celsius, esse produto excedia a atividade de água de 0,7. Ou seja, a 25 graus Celsius, esse produto tinha atividade de água de 0,3. Bastante estável, monocamada, não deveria ter desenvolvimento microbiano. Só que numa temperatura 10 graus Celsius maior, esse produto já fica com atividade de água de 0,70, que é bastante alta em relação a 0,3, e pode-se ter o desenvolvimento de bolores, de fungos. E foi o que acabou acontecendo com este produto. E descobriu-se que, então, durante o transporte, este produto atingia uma temperatura mais alta até do que 35 graus Celsius, porque ele era transportado em caminhões sem refrigeração. Enfim, dentro do caminhão atingia temperaturas mais altas, esse produto ficava com atividade de água mais alta e propiciou o desenvolvimento microbiano. Então, para evitar novos recalls, né, essa empresa mudou a forma de
esses seus produtos. O recall custou para a empresa $500 mil. Então, traçando uma isoterma, já se descobriu qual foi o problema e tem que se evitar que este produto chegue a 35 graus Celsius para não atingir 0,7 de atividade de água. É a curva de isotérmica que eu mostrei anteriormente para vocês, que a gente tem em atividades de água baixa, monocamada, metaestável, poucos locais de ligação, e quando aumenta a temperatura, aumentou a atividade de água deste produto e propiciou o desenvolvimento microbiano. Então, falando de isoterma dissorção, eu acho importante que, pelo menos uma vez, vocês tracem a isoterma do seu produto para definir qual é a atividade de água ideal do seu produto, qual é a umidade ideal do seu produto, quanto ele se mantém em segurança, e você definir o guardrail, sabe? Que na estrada você tem o guardrail em que delimita: olha, aqui é seu limite de segurança, a partir daqui é perigoso. Então, a isoterma vai te dar isso. Essa daqui é uma isoterma de uma cannabis, das folhas de cannabis, atividade de água por umidade. O pessoal que produz a cannabis seca esse produto, mas até quanto eu posso secar esse produto e que mantenha o canabidiol ativo ainda, porque é o princípio ativo que eu quero manter. Foi traçada a isoterma dissorção deste produto, e nós temos que pode-se secar este produto de 0,55 de atividade de água até 0,63 de atividade de água. É a faixa ideal para se ter uma segurança deste produto, a qualidade, rendimento e receita. Tá? Se a atividade de água estiver abaixo deste valor, eu vou ter uma perda da qualidade do meu produto. E se estiver acima de 0,63, eu tenho uma perda de segurança, porque pode começar a desenvolver micro-organismo e o meu princípio ativo também não vai estar ativo. Ele vai começar a perder a função. Em relação à umidade, o ideal é que a umidade deste produto fique entre 10% e 12%. Se for abaixo de 10%, eu tenho uma perda muito significativa na receita, uma vez que o que a gente vende-se por peso. Ok? Termino a minha apresentação. Aqui eu estou apresentando os nossos equipamentos de medida de atividade de água, o portátil, a Colab 4TE e outro de bancada, a Colab Pré, e este é o equipamento de isoterma dissorção. E nós também temos um analisador de propriedades térmicas, condutividade térmica, difusividade térmica em alimentos e em solos. Seguem as referências bibliográficas utilizadas para fazer este seminário. E agora eu estou aberta às perguntas. Muito bem, muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Agradeço aos participantes que estão nos acompanhando até o momento. Antes de passar as perguntas e respostas, somente um minutinho, especialmente para aqueles participantes que entraram após a abertura, gostaria só de reforçar que é possível baixar uma cópia dessa apresentação em PDF. Então, você pode ir agora mesmo, enquanto a gente está aqui online, clicar na ferramenta GoToMeeting, na tua interface, na opção Handout, e você vai ver lá um PDF com a apresentação. Se você não encontrar, ou tiver alguma dificuldade, mais tarde, até o final do dia, nós vamos disponibilizar o PDF e também um link
do vídeo no nosso website mattergroup.com.br. Nós vamos colocar na área de seminários, lá você vai encontrar essa apresentação completa e o link para o YouTube. Excelente pergunta, Gilmar. Obrigado pela sua participação. E a próxima pergunta é da participante Kátia. A Kátia pergunta o seguinte, Tânia, em relação ao problema ocorrido na deterioração dos cereais, a temperatura foi um fator que condicionou o aumento da umidade devido a uma condensação no meio? Kátia. Kátia, sim. Se o seu produto, para ele se manter íntegro depois que você produziu, mediu a atividade de água, estava ok, você precisa saber se a sua embalagem vai proteger o seu alimento, se a sua embalagem tem um TPVA, que é taxa de permeabilidade ao vapor de água adequado, né? Não vai deixar com que o meu produto absorva a água do ambiente ou perca água para o ambiente, e a temperatura em que ele é mantido. Porque não só a embalagem, o meu próprio alimento pode ter atividades de águas diferentes em temperaturas diferentes. O parâmetro atividade de água é dependente da temperatura. Soluções padrões, por exemplo, é uma solução padrão. Tá? Solução padrão de um sal saturado. Solução padrão de NaCl saturado. A 25 graus Celsius é 0,75 de atividade de água. Só que soluções saturadas são complicadas de você manter no mesmo valor de atividade de água. Se aumenta a temperatura, o sal se dissocia mais, e aí você tem uma queda da atividade de água. Se a temperatura cai, você tem uma menor dissociação e aumenta o valor da atividade de água. Então, é o mesmo produto, solução saturada de NaCl, que tem diferentes valores de atividade de água conforme a temperatura. Tá? Isso é do produto, independente de qualquer coisa. Então, fora as características do produto, você também tem que ter uma boa embalagem para manter a atividade de água ideal do seu produto. No caso dos cereais, a embalagem era muito boa. Tá? Não foi um problema de embalagem, foi um problema de temperatura. Assim como o NaCl, e esse produto tinha bastante NaCl, o NaCl, conforme aumenta a temperatura, dissocia mais, temperaturas mais baixas, dissocia menos e varia o valor da atividade de água. Tá? Então, é próprio da formulação do seu produto. Se o seu produto contém muito sal, muito açúcar, muito amido, tudo isso, amido, quanto mais alta a temperatura, mais abre a sua conformação helicoidal e expõe mais hidroxila, liga mais com o vapor de água, só temperatura, tá? Então, a temperatura é muito importante para você manter, ou para você saber o valor da atividade de água. O valor da atividade de água a 25 graus Celsius, do mesmo produto, pode ser diferente a 30 graus Celsius. Muito bom. Excelente pergunta. Muito obrigado, Kátia, pela sua participação. A próxima pergunta é da participante Justine, perdão. E é a seguinte, Tânia, poderia falar sobre o efeito da atividade de água sobre os compostos fenônicos?
Então, repetindo aqui, poderia falar sobre os efeitos da atividade de água sobre os compostos fenôlicos. Justine. Deve ser fenólicos, né? Não, fenólicos. Olha, Justine, eu não sou a pessoa especialista em compostos fenólicos, não, mas compostos fenólicos são antioxidantes, né, utilizados também como antioxidantes, ou naturalmente presente, por exemplo, em chocolates, no cacau fermentado, e eles atuam, então, para prevenir a oxidação. Eu não saberia dizer para você se o componente fenólico, qual vai ser a ação dele em valores de atividade de água mais alta ou mais baixa, tá? Mas se você quiser, eu posso procurar essa informação, se é que existe o comportamento simplesmente do anel fenólico em relação à atividade de água, mas eu posso procurar uma resposta para você. Obrigado, Justine, pela sua participação. A próxima pergunta, na verdade, é um comentário, Daniel, eu achei que é interessante trazer, da participante Larissa. A Larissa, ela fez 2 sugestões de futuros seminários, né? Eu achei interessante comentar, até para incentivar os demais participantes a mandarem as suas sugestões. Então, a Larissa comentou o seguinte: Tânia, parabéns pela apresentação, conteúdo muito instrutivo. Tenho uma sugestão para o próximo seminário, ou próximos, né, no futuro. Gostaria que o tema preparo de amostras, medidas para minimização de erros nas análises fossem abordado. Então, essa é uma sugestão. E o segundo, outra sugestão seria sobre os diversos tipos de sensores envolvidos nas medidas. Isso é muito escasso na literatura e nos ajudaria muito na melhor compreensão dos princípios de medida. Participante Larissa. Larissa, eu vou passar a palavra para a Tânia, mas muito obrigado pelas suas sugestões. Muito bem-vindas. Larissa, muito obrigada pela sua sugestão. É um tema que vários participantes e vários clientes nossos solicitam. Nós temos 2 seminários que talvez possam atender, mas são seminários curtinhos. Nós podemos preparar um especificamente sobre amostras, mas nós temos um seminário chamado Dúvidas na hora de medir a atividade de água. No nosso canal no YouTube, ele está lá. Fala bem assim, quais são as dúvidas, quanto de amostra eu coloco, eu devo moer a amostra, eu devo cortar a amostra, qual é o preparo da minha amostra. Tem alguns comentários, alguns slides sobre essa parte de amostra, e nesse seminário de dúvidas também tenho qual padrão eu vou utilizar para calibrar o meu equipamento, então tem um apanhado geral. Mas eu acho que é uma ideia muito interessante de falar sobre as amostras. Em relação aos sensores, nós temos um seminário bem de princípios de medidas de atividade de água, onde eu falo dos sensores de ponto de orvalho, constante de elétrica e a laser. Daí eu falo mais detalhadamente sobre os sensores e que tipo de amostra medir com cada sensor. Então, se você procurar também no nosso canal, no YouTube, princípios de medida de atividade de água, tem sobre os sensores. Mas agradeço bastante a sua sugestão. Vamos sim preparar um seminário sobre amostras. Mais uma vez, obrigado, Larissa, pelas sugestões. Bom,
Tânia, nós temos ainda várias perguntas aqui dos participantes, mas nós estamos já estourando o nosso horário alocado. Então, se você me permitir, eu gostaria só de ler o nome das pessoas que enviaram as perguntas, mencionar, né, o nome dos participantes, e aí a gente tentar responder isso offline, ou se você preferir proceder de alguma forma, fica à vontade. Então, nós temos perguntas ainda pendentes, tá? Da professora Juliane, ela tem uma pergunta mais específica sobre o equipamento de isoterma. Da Débora, a Débora Cristina enviou uma pergunta. Da Justine, da Kátia, da Larissa, da Júlia, da Lúcia e da participante Heliara, ou Eliara, não sei a pronúncia correta. Então, essas são... Eu posso ter pulado alguma pergunta aqui, eu peço desculpa se eu pulei, mas essas são os participantes que enviaram perguntas ainda não respondidas. Então, Tânia, eu abro o tempo para uma conclusão final sua, e se você quiser responder mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Quero agradecer a todos que participaram do nosso seminário. Agradeço a sugestão da Larissa e também aguardo a sugestão de próximos temas do que vocês gostariam de seminários sobre atividade de água, isoterma e dissolução. Okay? Muito obrigada a todos e continuem se cuidando. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Obrigado aos participantes. E, mais uma vez, é só dar uma olhadinha no final do dia ou amanhã na nossa página do mattergroup.com.br, no caso do website tem um BR no final, e lá tem uma área de seminários e você vai encontrar um resumo do seminário de hoje, o PDF do seminário, o link do YouTube e todo o material que foi apresentado na data de hoje. Isso vai levar algumas horas, então é mais provável que amanhã já esteja postado lá no nosso website. E as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo, elas serão respondidas, postadas lá no website também e enviadas no particular para cada um dos interessados. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Uma excelente semana a todos. Um grande abraço do time aqui da Matter.